mensagem hoje é Gamaliel, um homem de bom senso. Vamos ler o texto. 5 do 34 ao 42 diz assim a palavra de Deus: Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui em tua presença. Agora te pedimos que mais uma vez fales conosco e nos esclareça, Senhor, a tua palavra. Que os nossos corações possam ouvir e entender e cumprir aquilo que tu queres de nós. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude, sim, Senhor, a cumprir a tua vontade. Pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, por quem oramos agradecidos. Amém. Irmãos, podem sentar. Na semana passada, nós vimos, no texto anterior, que o sumo sacerdote mandou prender os apóstolos, porque eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e diz o texto que eles faziam maravilhas extraordinárias em nome do Senhor. E também falavam sobre a ressurreição de Jesus, e diziam que aquele que vocês mataram pendurando no madeiro, Deus o ressuscitou. E essa mensagem incomodava profundamente os saduceus, que eram a seita dos sacerdotes de então. E os sacerdotes mandaram pôr os discípulos na prisão para julgá-los no dia seguinte. Só que quando mandaram buscar os discípulos na prisão, não encontraram ninguém. Então, a pessoa que foi buscar, o oficial que foi buscar os presos, os apóstolos, não encontraram ninguém na prisão. E eles disseram: olha, a prisão estava com toda a segurança, mas não havia ninguém dentro dela. E o que tinha acontecido? Aconteceu que desceu um anjo do Senhor, foi na prisão, soltou os apóstolos e disse para eles: voltem ao templo e anunciem ao povo as palavras desta vida. Então eles foram anunciar ao povo a palavra desta vida. Então um outro chega diante do conselho e diz: olha, aqueles homens que vocês prenderam ontem, eles estão no templo ensinando ao povo. E eles ficaram tão indignados com isso. Veja só como o ímpio não entende os milagres de Deus. O ímpio, diante de qualquer obra portentosa de Deus, normalmente ele reage negativamente. Se não é o Espírito Santo para convencer o ímpio de que ele é pecador, ele nunca se convencerá. Isso não acontece por esforço próprio. Isso acontece por um milagre de Deus. Os apóstolos foram tirados milagrosamente de uma prisão de segurança máxima, e o anjo disse: vão ao templo e preguem. Eles foram e estavam lá pregando. E os sacerdotes ficaram indignados. No versículo 33, que nós lemos na semana passada: porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Em vez de glorificarem a Deus pelo fato que eles presenciaram, que eles viram, estava diante deles, eles queriam matar os discípulos. Mas aí apareceu no conselho um homem chamado Gamaliel, sobre o qual a gente vai considerar um pouco. Apesar de não ser um cristão, ele tem lições a nos ensinar. E aqui no texto, quando aparece Gamaliel, a situação vai mudar completamente. Então eu queria acompanhar com os irmãos aqui o texto da palavra de Deus. Eu também queria pedir uma coisa a vocês todos. Já que a gente está pregando no livro de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que toda a igreja, nas suas casas, lessem o livro. Leiam Atos dos Apóstolos, porque aí fica mais fácil da gente entender a pregação
que se faz em qualquer livro, no caso em Atos dos Apóstolos. Então eu gostaria muito que toda a igreja em casa procurasse a ler o livro de Atos. Ele é muito interessante. Mas vamos falar aqui sobre Gamaliel um pouco. A Bíblia fala o nome dele. Então aqui tem um currículo vitae de Gamaliel. Primeiro é dito o nome dele. Quando você vai fazer um currículo para uma determinada empresa, a primeira coisa que aparece é o seu nome. Né? Nome, Marco Antônio Garcia. Né? É você. RG, pai, mãe e tal. Aqui aparece o nome de Gamaliel. Possivelmente ele era filho de um dos judeus mais famosos da época, o neto chamado Hilel, um dos fundadores de grandes coisas para os judeus. Então tem aqui o nome dele, Gamaliel, em primeiro lugar. Na Bíblia existem muitos fatos contados que pessoas que estavam presentes e participaram dos fatos, o nome deles não é citado. Hoje eu falei um pouco sobre isso de manhã, eu falei de tão irrelevante as coisas que eles fizeram ou disseram, que a Bíblia nem cita o nome deles. Eu lembro de um caso aqui, por exemplo, uma vez Jesus estava nas suas andanças e chegou uma pessoa e falou assim: Senhor, diz que um da multidão disse, não tinha nome, um da multidão disse: Senhor, manda o meu irmão repartir a sua herança comigo. Jesus falou: homem, quem me pôs de repartidor entre vocês? Né? Mas ele não é mencionado o nome dele, porque a atuação dele foi tão irrelevante, tão ridícula. Me desculpe, chegou a imbecilidade. Senhor, manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Jesus não estava ali para isso. Né? Então, um da multidão. No caso de Gamaliel, o nome dele é citado. Gamaliel. Outra coisa que é dito sobre ele: ele era fariseu. O partido político religioso dele era o farisaísmo. A palavra fariseu significa separado. Mas esse nome foi dado pelos outros, não por eles próprios, porque eles de fato se separaram. O farisaísmo começa a surgir ainda na época de Judas Macabeu. Quem lê os livros apócrifos, chamados livros de Macabeus, tem lá a história da família dos Macabeus. É nessa época que começa a surgir esse partido farisaico, que eles querem voltar à cultura, às tradições judaicas. Eles querem ensinar, e de fato vão ensinar mesmo as tradições judaicas ao povo. O Gamaliel, ele era um fariseu. O farisaísmo também era contrário, inimigo ideológico dos saduceus. Porque os fariseus criam tudo que o Antigo Testamento dizia e ainda acrescentavam tradições para ajudar o povo a ser mais religioso ainda. Eles acreditavam, eles esperavam o Messias, não creram que Jesus era o Messias, mas esperavam o Messias, eles acreditavam nas profecias da Bíblia, eles interpretavam lá do jeito dele, mas pelo menos era a profecia da Bíblia. Eles criam na ressurreição dos mortos, e eles eram inimigos ideológicos dos saduceus. Todavia, quando era para perseguir a Jesus ou a igreja, eles se uniam. Veja só que coisa interessante. Eram inimigos, não se picavam mesmo. Mas quando o assunto era perseguir a igreja ou Jesus, eles se uniam. Fariseus e saduceus. Gamaliel era um dos fariseus. E tem aqui a formação acadêmica dele também. Né? Veja que o currículo dele é bem perfeito. Ele era doutor da lei. Né? Doutores da lei eram os principais formadores de opinião da época em que eles viveram. Não só cultivavam as tradições que já existiam, mas eles mesmos criaram outras tradições e ensinavam aquilo ao povo, eles praticavam aquilo, e eles eram muito respeitados pelo povo. O nosso grande problema com os fariseus são dois. Primeiro, porque eles perseguiram Jesus. E, em segundo lugar, porque Jesus os chama de hipócrita, porque a religiosidade deles era formal. Aliás, muitas pessoas têm uma religião formal e acham que com isso estão agradando a Deus. Eles praticavam as coisas e tal, e Jesus disse que eles eram hipócritas porque eles atavam fardos pesados para os outros levarem, mas disse Jesus, eles não os levavam nem por um dedo mínimo. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, por fora bonitos e bem cuidados, por dentro podre. Então a religiosidade e o judaísmo, como outras religiões, são religiões formais. Um bom judeu é aquele que pratica aquelas tradições, aquelas coisas que eles ensinam e que os fariseus ensinavam. Um bom cristão não é aquele que pratica certas obras. Um bom cristão é aquele que tem Jesus Cristo perfeitamente formado no seu coração. Um bom cristão é aquele que o fruto do Espírito é mostrado na vida dele. Um bom cristão é aquele que nasceu de novo por atuação do Espírito Santo de Deus. Um bom cristão é aquele que tem certeza absoluta da sua salvação em Jesus Cristo. Um
Um bom cristão é aquele que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Um bom cristão é aquele que dá um testemunho de vida eficaz, que leva outras pessoas a quererem ser o que você é, a ter o que você tem. Um bom cristão é aquele que, mesmo em tempo de problemas, ele vive feliz e alegre e confiante, porque a sua força e a sua confiança estão no Senhor. Amém? Gamaliel não era cristão, ele era um fariseu. E sobre a pessoa dele também é dito outra coisa: ele era venerado pelo povo. Quer dizer, o povo o tinha em grande estima, né? Ele era uma pessoa que, quando falava, os outros escutavam, os outros ouviam. E no seu currículo também tem que Paulo, o apóstolo, foi seu aluno, que Paulo também foi fariseu. Ele diz: eu sou fariseu, filho de fariseu, e segundo a mais profunda tradição do nosso povo, eu fui criado e fui educado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo foi aluno de Gamaliel. Gamaliel era um grande homem de fato. E depois da Bíblia citar aqui o currículo de Gamaliel, nós vamos ver uma outra característica importante desse homem. Ele era um homem bastante equilibrado. Ele exercia uma função alta, ele era membro do Sinédrio. Você sabe que muitas pessoas que exercem cargos importantes na sociedade, às vezes lhe falta o equilíbrio. E eles começam a se sentir como se fossem deuses, porque o exercício do alto poder mexe com as estruturas psicológicas de certas pessoas. Tem pessoas que não podem exercer qualquer espécie de poder, que já pensa que é Deus, já pensa que é maior que os outros. Aliás, não basta exercer grandes poderes. Guarda de prédio, síndico de apartamentos, tem uns que são intoleráveis. A pessoa é uma pessoa amiga até o dia que foi eleita síndica do prédio. Daí para frente ela é insuportável. Ela acha que manda em todo mundo, que todo mundo tem que prestar reverência para ela. Eu fui designado uma vez para fiscalizar eleições pelo juiz, e por acaso eu encontrei um médico, nada contra a classe, tá? Eu encontrei um médico e a gente começou a conversar. Daí ele estava muito revoltado, porque ele falou assim para mim: ninguém me respeita o médico? Eu falei assim: mas você quer tanto respeito assim? Por que você seguiu a carreira de medicina? O médico não é aquele que cuida dos outros? Para que você precisa de tanta reverência? Se o seu objetivo, quando se formou, era cuidar das mazelas do povo. Ele ficou olhando para mim, pediu licença e foi embora. Mas existem pessoas que querem ser mais que os outros, e o líder na empresa, né, às vezes o dirigente também da nação, o governador, o prefeito, qualquer coisa. Mas o exercício do poder mexe com certas estruturas psicológicas não preparadas para exercer o poder. Jesus disse que na igreja dele não haveria poder temporal. O que haveriam eram servos. Ele disse: os gentios dominam sobre os demais, mas entre vós não será assim. Qualquer que quiser ser o vosso chefe, seja vosso serviçal. E qualquer que quiser ter a primazia entre todos, seja na verdade servo de todos. O pastor da igreja não é o dono da igreja. Aliás, Pedro, o apóstolo, fala disso na primeira epístola, no capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e participante das aflições de Cristo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, então recebereis a incorruptível coroa de glória. Dentro da igreja, ninguém manda, só Jesus manda. O único líder da igreja verdadeira é Jesus Cristo, não é homem. A igreja é de Jesus, não é minha. Eu não dei a vida por ninguém, nem o pastor deu a vida por ninguém. Nós somos servos do Senhor e privilegiados pelo fato da própria igreja ter nos elegido por vontade de Deus para exercer algum ministério. O nosso objetivo, o meu como pastor, o de você como líder de sociedade, professor de escola dominical, é única e exclusivamente servir a Jesus e ensinar ao povo a sua vontade. Nós não temos outro ofício senão ensinar ao povo a vontade de Deus. E é de nós se não o fizermos. Tiago diz: muito de vós não queiram ser mestres, porque vocês receberão mais duro juízo. E Paulo diz que nós falamos de Deus na presença de Deus.
Uma pessoa só é útil na igreja quando ela sabe servir. Se ela não puder servir, ela não serve para dirigir nada. Gamaliel era um homem equilibrado. E ele, apesar do cargo que exercia, esse cargo não mexeu com as estruturas psicológicas dele. E ele não foi afetado pelo poder. Os irmãos sabem que eu trabalho no judiciário. E o pessoal fala de alguns juízes que ficam muito mal educados, porque se tornaram juízes, que eles sofrem de um mal chamado juizite. Para dizer que eles são insuportáveis, né? Pensam que são deuses. Tem até um jargão entre eles que diz que todo juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza que é. Mas qualquer exercício de poder pode mexer sim com a estrutura psicológica das pessoas. Mas eu deixo aqui o meu conselho pela palavra de Deus. Se você exerce qualquer cargo importante, ou qualquer cargo, mesmo que ele não tenha lá tanta importância social, saiba que você o faz para Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3, 23, 24: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então todo o nosso trabalho, eu sempre digo isso, que todo o trabalho do cristão, ele não é um trabalho secular, é um trabalho para Deus, é um trabalho para a glória de Deus, portanto é espiritual. Você sabe que tudo que você faz é espiritual. Os seus relacionamentos devem ser espirituais. O seu trabalho deve ser espiritual. Tudo que você fizer é sempre para glorificar a Deus. E se não for assim, está errado. Não é vontade de Deus. Gamaliel é um homem que tem um grande equilíbrio. Então ele pede cautela ao Sinédrio para julgar os discípulos. Ele começa a dar certos conselhos aqui ao Sinédrio, que queria matar aqueles discípulos. Diz que, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse ao Sinédrio: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Então ele pede cautela no julgamento, ele pede cautela ao Sinédrio. O Sinédrio era uma corte de julgamento também. E o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos e Atos, nos mostram que muitas vezes o Sinédrio não agia com justiça, agia movido por sentimentos mórbidos. Quando levaram Jesus diante de Pilatos, o próprio Pilatos reconheceu que eles tinham entregue a Jesus por inveja. E nós lemos aqui outro dia que quando o sumo sacerdote perseguiu a igreja, disse que o sacerdote encheu-se de inveja. Então como é que um juiz pode julgar dessa forma? O juiz tem que ser isento. E Gamaliel, que era um dos juízes desse tribunal, ele pede toda a cautela ao Sinédrio para julgar. Você sabe que bastou a intervenção de um homem equilibrado para as coisas começarem a mudar. Uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa bem informada, uma pessoa pacata, uma pessoa pacífica. Lá em Mateus 5,9, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E às vezes, diante de situações, nós não somos pacificadores. Eu já vi isso muitas vezes, você já deve ter visto também, principalmente entre famílias, não é? As pessoas estão se desentendendo por alguma coisa, algum parente chega e fala alguma coisa do outro, o outro chega e aumenta, o outro chega e põe fogo, o outro chega e põe gasolina no fogo, o outro chega e aumenta o tumulto. Aí o que acontece com a família? A família se rompe e fica gente com raiva de gente, fica primo com raiva de primo, irmão com raiva de irmão, até pais e filhos com raiva entre si, gente ressentida, porque aconteceu que entrou no meio da história uma pessoa que não era pacificadora. Gamaliel é um pacificador. Ele entra aqui e pede cautela. Ele fala: olha, veja o que vocês vão fazer, vamos com calma. Ele não era a favor dos cristãos e nem era contra os cristãos. Ele era um juiz e ele agiu como juiz. O juiz tem que ser assim. Ele agiu com aquela cautela devida. Então ele pede cautela ao Sinédrio. E uma coisa que eu acho importante na vida de Gamaliel é que ele era um homem observador. Ele diz o seguinte para o Sinédrio: tenham cautela no que vão fazer esses homens, porque dias atrás aconteceu que apareceram dois indivíduos, um chamado Teudas, que levou com ele 400 pessoas,
e estas pessoas pereceram. Deus dizia que era alguma coisa e essas pessoas pereceram. E outro foi Judas, o Galileu. Esse Judas, o Galileu citado aqui, é possivelmente o fundador da seita dos Zelotes, que vocês já viram por aí. Eles fizeram muitas escaramuças contra os romanos, mas esses também foram dispersos. Então, olha só, Gamaliel é um homem que olha para as coisas e aprende com o que vê. Muitos de nós, Deus nos põe diante de realidades grandes para a gente tomar tenência, para a gente entender. Olha para o erro dos outros, não para criticar, mas olha que aquela pessoa fez isso e Deus deu errado. Por que você vai fazer a mesma coisa? Olha o que aconteceu com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Olha, para, pensa. Eu fico com muita pena de jovens que querem se casar e vão buscar pessoas não crentes. Olha, irmãos, nós temos tantos exemplos que não deram certo, de irmãs e irmãos também, de jovens, moços e moças, que sofrem por causa disso. Tomaram uma decisão errada. E a gente vai falar para essas pessoas, fala, olha, veja fulano de tal, não deu certo. Aí eles falam, não, mas no meu caso pode dar certo. Mas não dá certo. O dar certo é uma eventualidade. Aconteceu. Deus teve misericórdia, Deus tinha planos e deu certo. Mas no geral não dá. No geral não dá certo. Mas a pessoa não observa o que aconteceu com os outros. Muitas atitudes que você toma em relação à igreja, por exemplo. Coisa que eu acho mais engraçada é que alguém fica com raiva de alguém na igreja e depois fica com raiva da igreja. Mas foi aquela pessoa, fulano de tal, que te ofendeu, não foi a igreja. E tem gente que acha que um crente é ruim, então a igreja é ruim. Não observa as outras coisas, não observa as outras pessoas. Gamaliel era um homem observador. Ele viu que duas pessoas lideraram movimentos que não deu em nada. Então ele chama a atenção do Sinédrio para isso. Ele falou para o Sinédrio, olha, apareceu Judas, apareceu Teudas, eles fizeram isso, arrebanharam gente, mas deu em nada. Então cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens agora. E ele é uma pessoa também, além de ser uma pessoa observadora, ele era um homem que procurava contar com o fator tempo. Então ele diz para o Sinédrio nos versículos 38 e 39 o seguinte: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, olha como ele é inteligente, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Então ele é um homem que conta com o fator tempo antes de tomar qualquer decisão. O tempo ajuda a gente a entender as coisas. O tempo ajuda a gente a ver. As coisas não acontecem assim de momento. Dá um tempo, dá uma olhada, tenha paciência, né? Tenha inteligência. Não toma uma decisão precipitada. O tempo vai dizer. E o tempo diz. Amém ou não? O tempo diz. O tempo ensina muito. Você quer saber quem é uma pessoa? Não tire suas conclusões de uma conversa só. Conviva com a pessoa. Depois você vai ver que aquela pessoa não era ruim como você imaginava que era. Ou não era tão boa como você imaginou no início. Mas isso, quem vai dizer é o tempo. Então Gamaliel chama a atenção do conselho para o tempo. Olha, o tempo vai dizer. Fiquem tranquilos, esses homens não estão atentando contra nada, não estão fazendo nada de errado. Então, olha uma coisa, cuide do tempo, espere um pouco, deixa ver o que acontece. Se essa obra é de homens, vai se desfazer com certeza. Mas se é de Deus, ela não se desfará sob hipótese alguma. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3,14, que tudo que é de Deus dura eternamente. Não tem uma coisa que Deus faça que ela não seja tocada pela sua eternidade. E nisso vai a nossa salvação. Quem nos salvou? Deus, em Jesus. Né? Se Deus salvou você, e a Bíblia diz que tudo quanto Deus faz dura eternamente, alguém fala, não, mas depende de você também. Do quê?
Você pôde perdoar os seus pecados? Você pôde deixar de ser quem era? Você pôde nascer de novo? Você pôde pegar o Espírito Santo e pôr dentro do seu coração? Você só foi salvo. Se foi. Você pode nascer. Como é que uma pessoa nasce? Comumente. Nasce pela vontade de quem? Própria ou dos pais? Os pais, eu lembro que a Angelina chegou e falou para mim, eu gostaria de que nós tivéssemos um filho. 2 anos de casado, né? Aí nasceu a Priscila. Você pediu para nascer? Você pediu para se chamar Priscila? Você pediu para ser minha filha e da sua mãe? A pessoa nasce não por vontade dela. Ela não tem o nome que ela... Por isso que a Bíblia diz até que Deus vai nos dar um novo nome. A salvação é coisa de Deus, não é coisa dos homens. Por isso ela é eterna. E Jesus disse certa vez, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Vida eterna. E se você perde a sua salvação, essa vida não pode ser eterna. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lá em João 10, do 27 ao 30, o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. Salvação não é coisa nossa, irmãos, é coisa de Deus, por isso é eterna. Salomão fala no Eclesiastes 3,14 que tudo que Deus faz dura eternamente. Se eu fizer, não dura nada, mas se Deus fizer, dura para sempre. Amém? Então Gamaliel é um homem que procura contar com o tempo, e ele chega a essa conclusão, que é uma conclusão assim, bem inteligente mesmo. Se essa obra é de homens, vai se desfazer, mas se é de Deus, nunca se desfará. Ninguém nunca conseguiu lutar contra Deus e ser vitorioso. Deus ganha sempre. No versículo 40, nós vamos ver uma coisa bem interessante também. Diz que quando Gamaliel dá esse conselho, diz que a corte concordou com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Veja só uma coisa, diz que o conselho concordou com Gamaliel, e você vê aqui um comportamento muito dúbio nessa corte de julgamento. Se concordaram com o conselho de Gamaliel, por que açoitaram os discípulos? O que os discípulos estavam fazendo de errado para apanharem? Qual o comportamento desses discípulos transgredia a lei de Deus, ou a lei de Israel da época? O conselho de Gamaliel foi: dai de mão a estes homens e deixai-os. Gamaliel não disse: e açoitai-os. Se não tinha nenhuma acusação, por que maltratar os crentes? Por que maltratar os irmãos? Por que bater neles? E esse conselho, que era formado e presidido pelo sumo sacerdote de Israel, que na época era Caifás, posto pelos romanos, eles, pela terceira vez, mandaram os apóstolos pararem de pregar o Evangelho. Era já a terceira vez que eles se defrontavam com os apóstolos, e era a terceira vez que eles mandavam os apóstolos pararem de pregar o Evangelho. Veja como eles são incoerentes, não é? Aqueles homens imaginavam que tinham o poder de deter a igreja do Senhor. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ninguém detém a igreja do Senhor. Ninguém. E já tentaram isso muitas vezes na história. Ninguém conseguiu, nem conseguirá. Eu estava falando antes que nós corremos sérios riscos de alguma forma de perseguição aqui nesse país, e corremos sim. Né, Marta? As discussões na universidade estão cada dia mais acirradas, na televisão também, e muitas leis e muitas posturas estão sendo postas diante dos governantes, e eles que querem votos vão findar aprovando
o fato, por exemplo, de se comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, em algumas escolas, as prefeituras já estão proibindo, porque dizem eles que muitos casais hoje são homossexuais. Então, Dia dos Pais, quem seria a mãe? Dia das Mães, quem seria o pai? Então as famílias, dizem eles, as famílias estão mudando. Não estão mudando. Nós estávamos no avião, viajando, esse pessoal chegou e sentou na janela e está mandando em tudo. As famílias tradicionais que sustentam a sociedade estão sendo achincalhadas. E nós temos que engolir isso. Por quê? Por que eles têm todos os direitos e a gente só tem deveres? Quer dizer, nós perdemos os nossos direitos? Mas o mundo quer calar a igreja de alguma forma. A mensagem do Evangelho agride e afronta demais a impiedade geral. O objetivo de Satanás, na verdade, é fazer com que o nome de Deus não seja glorificado e que ele não seja prioritário. Então ele usa de todas as formas possíveis. Foi assim desde o início. Quando a gente lê a Bíblia no capítulo 3 do Gênesis, por exemplo, no Éden, que a serpente chega e fala com Eva e diz: foi assim que Deus disse para você não comer daquela árvore porque você morre. Aí Deus disse para a gente não comer nem tocar, porque no dia que a gente comer, morre. E Satanás disse: certamente não morrereis. E eles fizeram o quê? Os sacerdotes e as autoridades de Israel disseram para a igreja: vocês não vão mais pregar nem ensinar esse nome em Jerusalém. E os apóstolos falaram: nós vamos pregar e vamos ensinar, sim, Senhor. Não tem força capaz no céu, nem na terra, nem no inferno que breque a igreja de Deus. Quem disse para a gente pregar o Evangelho que está contido na palavra de Deus foi o próprio Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse: ide ensinar em todas as nações, ide pregar o Evangelho, vá por todos os lugares, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e eu sou a igreja do Senhor. Amém? Esta igreja, no livro de Atos, é uma igreja que nasceu perseguida e cresceu na perseguição e venceu na perseguição. E nós estamos aqui pregando o Evangelho do Senhor. Sabe quem vai nos calar? Ninguém. Sabe até quando nós vamos pregar o Evangelho? Até quando o Senhor permitir. E Ele só não vai permitir depois que nos levar para os céus. Aí nós vamos parar, porque não é mais necessário. Mas enquanto houver perdidos nessa terra, a igreja do Senhor vai anunciar com ousadia e galhardia e coragem a vontade de Deus, o santo Evangelho do Senhor. Se por um lado o comportamento dessa corte era muito dúbio, o comportamento dos apóstolos era muito coerente. Desde a primeira vez que os sacerdotes disseram para eles não pregarem, eles disseram: julguem entre vocês se é mais justo obedecer a Deus do que a vocês. Aí pregaram para valer, foram presos de novo. Agora foram presos a terceira vez. Em todas as vezes, a ordem é a mesma: não falem, não ensinem no nome de Jesus. E eles iam de casa em casa no tempo que pregavam. Amém? Eu não conheço ninguém que possa pregar a igreja do Senhor. Os discípulos pregaram a palavra e se regozijaram de terem sido julgados dignos de padecerem afronta pelo nome de Jesus. Você sabe que o cristianismo é caracterizado não pelo aparato financeiro, nunca foi. O verdadeiro cristianismo é caracterizado pelas perseguições que tem sofrido durante a história, desde o início e até agora. O mundo não pode e não vai tolerar pacificamente uma mensagem que condena os seus pensamentos e caminhos. Mas Jesus já nos advertiu sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 10, do 34 ao 37. Veja o que está escrito.
vezes nos traz muitos problemas, em vez de muitas benesses. Olha o que Jesus disse. Mateus 10, do 34 ao 37, diz assim: não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E o 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então veja só, o cristianismo é caracterizado por isso. É pela aversão que a sociedade vai sempre sentir pela Igreja do Senhor, porque ela prega contra o mundo. Agora é o seguinte, nos versículos 32 e 33 desse mesmo capítulo aí, Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então não existe opção. Ou nós somos fiéis, ou nós fraquejamos. O que o Senhor quer e manda que nós sejamos é crentes corajosos. Nós devemos ser corajosos para pregar o Evangelho, para dizer a verdade. E se nós nos furtarmos a isso, o Senhor diz que se envergonhará de nós na presença do seu Pai. E outros textos também, por exemplo, em 2 Timóteo 3,12, a palavra de Deus diz que os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E em Filipenses 1, leia aí comigo, 29 e 30, veja a graça que o Senhor nos concede em relação a Ele. Filipenses 1, 29 e 30 diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Você foi agraciado por Deus com duas coisas principais: crer em Cristo e padecer por Cristo. Se você está esperando o cristianismo que quebre todos os galhos, você vai se arrepender. O cristianismo nos traz certos problemas. E não só isso, exige compromisso absoluto. Nem o crente no Senhor Jesus Cristo pode se furtar a ser fiel ao Senhor. Se você é cristão, você é fiel. Não importa o que vier, você tem que ser fiel. Os nossos irmãos que a gente lê aqui no livro de Atos foram muito fiéis. E com certeza estão nos céus, galardoados pelo Pai. Amém? Quero concluir esse trecho da palavra de Deus dizendo o seguinte: que esse trecho que nós lemos aqui em Atos nos mostra a história de um homem chamado Gamaliel, que apesar de não ser um cristão, nos deixa uma lição de equilíbrio e bom senso, virtudes que são muito importantes para um bom viver. Esse texto também nos fala da ferocidade dos inimigos de Cristo, que vem tentar brecar a qualquer custo o avanço do Evangelho. Só que eles se defrontaram com cristãos verdadeiros. Se tivesse defrontado com cristãozinhos que com qualquer coisinha eles teriam acabado com a igreja. Mas o fato é que eles se defrontaram com verdadeiros cristãos. E aí a igreja venceu. E vence sempre. Você sabe uma coisa que tem caracterizado a igreja, além das perseguições? São crentes fiéis. O que tem de crente fiel na história da igreja é uma coisa extraordinária. Quando você estuda o livro de Atos e a história da igreja, você vê pessoas extremamente dedicadas a Deus e à causa do Evangelho. Pessoas que não têm medo de ser queimadas na fogueira, pessoas que enfrentam qualquer tipo de perseguição, pessoas que levam a mensagem do Evangelho. Vocês lembram do pastor Eliúde, que esteve aqui da África, e os portugueses não deixavam que os missionários cristãos entrassem lá na ilha de São Tomé e Príncipe? O que é que aquele irmão lá de Angola fez? Se ofereceu como escravo para pregar o Evangelho. Irmãos, ninguém detém a igreja de Deus, não. A fidelidade dos crentes é uma coisa divina. Só Deus concede tanta fidelidade a certas pessoas. E eu louvo a Deus pelos irmãos fiéis durante toda a história da igreja, os irmãos fiéis desta igreja, a todos os fiéis da terra. Eu acho que não existe coisa mais bonita na vida de uma pessoa do que a fidelidade a Deus, do que a fidelidade à sua igreja.
fidelidade no serviço, fidelidade com o Senhor. A pessoa que é fiel a Deus é fiel em tudo. Então, a fidelidade é algo que afronta o inferno, mas agrada profundamente a Deus. E a igreja só avança por causa dos crentes fiéis. Você é um fiel de Deus? Que Deus nos faça entender a sua palavra, irmãos, e cultivar todos os seus princípios para vivermos para a glória exclusiva de Deus. Amém? Que Deus seja louvado para todos sempre. Que o Senhor da nossa igreja, o Senhor da sua igreja, seja sempre glorificado pelo nosso viver. Como disse Paulo, o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Eu glorifico a Cristo com a vida e com a morte, se for o caso, mas glorifico a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.